Nós vamos falar a respeito de um homem nas Escrituras. Recentemente eu comecei a ler um livro, eu gosto muito de ler, e um livro que conta a biografia do apóstolo Paulo. Mas nós nem vamos nos prender muito na vida do apóstolo Paulo. Nós vamos falar de um outro personagem da história, que foi extremamente importante na vida do apóstolo Paulo. Abra sua Bíblia no livro de Atos, Atos dos Apóstolos, capítulo 9. Aqueles que estão nos visitando pela primeira vez, sejam muito bem-vindos em nome de Jesus, tá bom? Nós gostamos de dizer que aqui, a Igreja Batista Memorial não é uma igreja para você frequentar. Aqui é uma família para você pertencer. Você é muito bem-vindo aqui. Amém? Atos dos Apóstolos, capítulo 9, versículo 10. Diz assim: ora, todos acharam? Atos dos Apóstolos, capítulo 9, versículo 10. Diz assim: ora, havia em Damasco um discípulo chamado Ananias, e disse-lhe o Senhor numa visão: Ananias. Ao que respondeu: eis-me aqui, Senhor. Então o Senhor lhe ordenou: dispõe-te e vai à rua que se chama Direita, e na casa de Judas procura por Saulo, apelidado de Tarso, pois ele está orando. E viu entrar um homem chamado Ananias, e impor-lhe as mãos para que recuperasse a vista. Amém? Segura aí a sua Bíblia aberta, permaneça com ela aberta. Senhor, em nome de Jesus, nós te glorificamos pela tua palavra, pela tua igreja, pelo teu povo. Pai, sabemos que tudo pertence ao Senhor. Fala conosco em nome de Jesus. Amém? Querido, a Bíblia, o livro de Atos, de tantas histórias que a Bíblia nos conta, o livro de Atos, ele fala de um homem chamado Paulo. Mas antes desse homem ser chamado Paulo, o nome dele era Saulo. Saulo. Do capítulo 8 de Atos, isso aqui é cacuete de quem dá aula, tá? De ficar explicando as coisas. O capítulo 8 de Atos dos Apóstolos, ele insere, ele começa a falar de Paulo num determinado momento. A Bíblia diz assim que o apóstolo Estevão foi morto, apedrejado em um julgamento. E quando ele morreu, eles pegaram as roupas de Estevão e jogaram aos pés do jovem Saulo. Atos capítulo 9 diz assim que num determinado dia, Saulo, com esse sentimento de perseguir a igreja,
com esse sentimento de prender as pessoas que estavam se convertendo a Jesus Cristo, ele chega nos seus líderes religiosos e nas autoridades daquela época, e ele pede autorização para perseguir a igreja, para perseguir aqueles que estavam se convertendo a Jesus. Porque Saulo era um homem religioso, nós vamos falar sobre isso. Saulo era um homem religioso, e ele não concordava com o que estava acontecendo. Aquele homem chamado Jesus, que havia morrido, tinha deixado discípulos. Esses discípulos, eles começaram, depois de ver Jesus ressuscitado, eles se tornaram pregadores fervorosos da palavra, e a pregação deles arrastava multidões. A Bíblia diz assim que a primeira ministração de Pedro ganhou mais de 5 mil almas. E isso incomodava as autoridades religiosas, porque eles falavam que eles estavam pregando heresias. Então Saulo, como era extremamente religioso e uma pessoa de destaque na sua época, ele pede autorização para perseguir e prender aqueles que Saulo chamava de os que andavam no caminho. Mas diz a palavra de Deus que Saulo, ele pega essa autorização, essa carta, está no começo do capítulo 9. Ele pega essa autorização e ele vai até Damasco, onde ele vai começar a sua perseguição. Mas a Bíblia diz assim que no caminho de Damasco veio uma luz repentina, uma luz muito forte. Mais para frente, Saulo vai falar assim, que essa luz era mais forte que o sol. Ele e as pessoas que estavam com ele caem por terra. Nós costumamos falar que eles caíram do cavalo, né? A Bíblia não fala isso, só fala que eles caíram por terra. E Saulo escutou uma voz que dizia assim: Saulo, Saulo, por que me persegues? É uma pergunta, é Jesus falando com ele. Saulo ouve a voz, e Saulo responde assim: quem é o Senhor? Está lá no começo do capítulo 9, quem és tu, Senhor? E a resposta vem, a resposta diz assim: eu sou Jesus a quem tu persegues. É interessante Jesus falar isso para Saulo, porque Saulo saiu para perseguir a igreja, mas Jesus diz assim: eu sou Jesus a quem você persegue. A Bíblia diz assim que a partir daí Saulo ficou cego e foi levado para uma casa. Essa é o começo, o princípio da história de Saulo. Mas nós vamos falar de Ananias. A Bíblia diz assim que após Saulo ter essa experiência pessoal com Jesus, algo inesperado, a Bíblia diz assim que Jesus aparece para Ananias logo depois. E no versículo 10, a Bíblia diz assim que Jesus apareceu para Ananias numa visão e começou a falar com Ananias: olha, Ananias, levanta-te, vai para tal lugar, em tal rua, a rua de nome, tem o nome direita. Você vai entrar lá, numa casa tal, vai ter um homem, esse homem é Saulo. Você vai orar por ele, porque eu já mostrei para ele que vai entrar alguém naquela casa, chamado Ananias, e que ia orar por ele, e ele ia voltar a enxergar. Saulo, quando ele teve a sua experiência com Deus, ele ficou cego. Algumas semanas atrás, ministrando para os jovens, nós falamos assim, que quando Saulo ficou cego, o único lugar que ele poderia enxergar era dentro de si mesmo. Isso para nos mostrar o quanto que nós precisamos olhar para nós mesmos, o quanto a nossa vida, o que nós fazemos é muito mais importante que aquilo que acontece na vida alheia. Nós precisamos olhar para nós mesmos. Saulo, cego, o único lugar que ele enxergava era dentro de si, era onde precisava ser transformado. E aí Jesus fala assim para Ananias: olha, Ananias, vai lá, você vai orar por ele, e ele vai deixar de ser cego. E é interessante esse texto, porque nós acreditamos em um Deus que Ele trabalha em nós e através de nós. Nós acreditamos num Deus que nos ensina na sua palavra que toda pessoa pode ser restaurada pelo poder do Evangelho. Nós somos a religião, a crença,
que defende que um Salvador, que o Deus Filho deixou o seu trono de glória e se fez homem e morreu para que toda a humanidade fosse salva. É isso que nós pregamos, é isso que nós ensinamos. Mas a Bíblia diz assim, que quando Jesus se manifesta para Ananias e fala isso para ele, Ananias ele tem uma atitude. Ananias questiona Jesus, porque Ananias sabia quem era Saulo. Saulo era um perseguidor da igreja, e Ananias fazia parte da igreja. E agora Jesus, ele fala: Ananias, se levanta e vai lá e faz assim, 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 assim com Saulo. É natural que Ananias ficasse com medo de ir, porque imagina só, nós falamos isso no primeiro culto, imagina só, existe um assassino à solta, um perseguidor à solta, você sabe que você pode ser uma vítima, porque aquele assassino, aquele serial killer, aquela pessoa perseguidora, procura pessoas como você, e agora você tem que se levantar e ir conversar com essa pessoa. Talvez se você já foi lutador que nem o Jean, talvez você crie coragem, mas se você é franzininha assim que nem eu, veja só, Ananias ele tem um certo receio, e ele questiona a Jesus porque tinha que ir conversar com Saulo. Mas esses primeiros versículos que nós lemos, Jesus fala assim: Ananias, levanta, vai e fala com Saulo. Quando Ananias questiona, Jesus responde assim para ele: veja só, Ananias, este é para mim um vaso escolhido, um instrumento. Vai, porque este é para mim um instrumento escolhido para levar o meu nome perante gentios e reis, bem como perante os filhos de Israel. Veja só, querido, Ananias tinha razão de ter receio de Saulo, por conta de quem Saulo era, do que Saulo representava naquela época. Era um perseguidor, era alguém que já havia consentido na morte, aceitado a morte de um apóstolo. Mas veja só, querida, a graça salvadora de Deus, o Deus que transforma, o Deus que nós servimos, Ele não está aqui para escolher entre A ou B. Os nossos critérios de salvação, aquilo que nós usamos para olhar para as pessoas, não são os critérios de Deus. Saulo, mesmo sendo perseguidor, Jesus deixa claro: vai ser um instrumento escolhido para levar o meu evangelho para todo lugar, para rei, para gentil, para os filhos de Israel ou não. Querido, Deus quer transformar pessoas, e quando nós falamos isso, precisa fazer sentido para nós, porque ergue a mão aqui quem se declara uma pessoa que já foi transformada por Deus, de coração. Bem, eu já fui. A graça salvadora de Deus me alcançou, e alcançou você. Você foi transformado, o evangelho da salvação te alcançou. Então nós precisamos começar a pensar que o meu irmão, o meu filho, os pais, os meus amigos, essa pessoa que você está na mente agora, que parece que não tem mais jeito, Deus tem um propósito para a vida dela, um propósito de salvação. Essa pessoa pode se tornar um instrumento escolhido por Deus para salvar vidas, para mudar a história. É a palavra de Deus, é inadmissível que a igreja que professa a fé em Jesus Cristo não acredite na salvação das pessoas. Histórias como a de Saulo precisam nos levar a crer que Deus transforma a vida das pessoas. Esse é o evangelho da salvação, sem discriminação. O Senhor é aquele que olha e vê além daquilo que nós vemos. Aliás, foi isso que Deus falou
para o profeta Samuel: olha, o homem vê o que está diante dos olhos, mas eu, porém, vejo o coração. Por isso Deus olha para Saulo e diz assim: Saulo será instrumento meu, vaso de bênção, será usado, ganhará pessoas, pregará o evangelho. Querido, Deus transforma pessoas, Deus trabalha em nós e através de nós. E você precisa acreditar nessa palavra. A vida de Saulo talvez seja um dos grandes expoentes, dos grandes exemplos que nós temos da graça salvadora de Deus. A Bíblia nos ensina assim: não importa quem a pessoa seja. Imagina o terror que causava para os cristãos daquela época, para as pessoas ouvirem a respeito de Saulo. Saulo está chegando, Saulo está chegando. Mas agora Deus se manifesta a Ananias e fala: Ananias, Saulo vai ser usado. Porém nós vamos enxergar um pouco agora da vida de Ananias, porque Deus quer trabalhar em mim, Deus quer trabalhar em você, querido. Nós acreditamos que nós fomos transformados por Deus, amém? Você foi transformado, amém? Transformado por Deus. Quantos aqui não imaginavam que nunca, imaginava assim: olha, eu nunca vou estar dentro de uma igreja cristã? Tem alguém aqui assim? Seja sincero, vai. Pessoas que você olhava para você não imagina que você está num banco de igreja agora. E quantos que as pessoas não esperavam isso de você, né? Que olhava para você e falava assim: não vai dar em nada. Mas o evangelho salvador, o amor de Deus, a graça do Pai que alcança o pecador, me alcançou e te alcançou. Amém? O Senhor alcançou a sua vida. Nós temos vários exemplos. Tenho falado que quem não sabe, o menino que toca contrabaixo aqui, ele é meu irmão, está sentado lá atrás. E ele né? Eu acho que a nossa família né? Ele é exemplo daquele que nós olhávamos e falávamos assim: meu Deus, nunca vai pisar dentro de uma igreja. E hoje é ministro de louvor. E com certeza você conhece alguém assim. Mas acontece algo na vida de Ananias, que quando Jesus aparece para ele, Jesus fala assim: olha, vai lá, Saulo vai ser assim, assim, assim. Ananias fala assim: Senhor, espera um minutinho. Olha a resposta de Ananias. No versículo 13 diz assim: Ananias, porém, respondeu: Senhor, de muitos eu tenho ouvido a respeito desse homem, quantos males tem feito aos seus santos em Jerusalém, e veio aqui com autorização dos principais sacerdotes para prender a todos que invocam o teu nome. Em outras palavras: Senhor, o Senhor não está enganado? O Senhor quer mesmo que eu saia daqui e vá lá pregar o evangelho, orar por alguém que quer me matar, que quer me perseguir? O que eu vejo, querido, é que nós somos aqueles que oram pelas pessoas, mas quando nós olhamos que alguém pode ser salvo, a porta que Jesus disse que é estreita, nós acabamos fechando ela. Nós começamos a colocar critérios. Senhor, o Senhor tem certeza que é aquela pessoa? O Senhor tem certeza que é o meu filho? O Senhor tem certeza? Não, porque para mim não tem mais jeito. Mas amado, para o Senhor tem jeito. As vidas têm jeito. Enquanto houver um fôlego de vida, há esperança para a vida do ser humano. E isso nos ensina a palavra do Senhor. Recentemente nós estávamos assistindo uma ministração, minha esposa e eu, e a Bíblia diz assim, e aquele pastor dizia assim, eu não sei quem é o pastor, mas ele dizia assim, que quando Deus quis salvar Nínive, é porque Deus viu um problema em Nínive, e aí Deus queria solucionar ali. E aí esse pregador dizia assim, aí Deus foi e chamou Jonas,
E aí, em vez dele ter a solução do problema, ele teve dois problemas, porque aí Jonas não queria ir, Jonas fugiu, Jonas foi para a barriga do peixe grande, e agora Deus tinha que trabalhar Jonas para Jonas ir pregar. Meu amado, Deus te chamou para ser solução. Vou falar a mesma coisa que eu ouvi o pregador falando. Deus quer transformar a vida, mas você não pode criar empecilhos. Não aceito que fulano ministre, não aceito que tal pessoa vai estar na igreja, não aceito que tal pessoa seja usada por Deus. Meu amado, Deus está estabelecendo que vidas precisam ser transformadas, e mais do que a transformação, é ser instrumento de bênção. Deus vai te usar, Deus vai usar a sua vida. Você será instrumento de bênção. Foi assim com você. E se Deus transformou a sua vida, como você declarou que transformou, por que Ele não vai transformar a vida de outro? Por que eu serei empecilho? Por que eu vou ver alguém crescendo, recebendo os dons do Espírito Santo, e eu não vou querer que essa pessoa seja útil? Nós temos os nossos critérios, nós temos os nossos pensamentos, mas a Bíblia nos ensina que os pensamentos de Deus são maiores que o nosso. Nós servimos a um Deus que enxerga além da curva. Nós servimos a um Deus que vê o que nós não vemos, que olha onde nós não olhamos, que sabe que você vai chegar onde o outro não vai. Querido, essa pessoa que está aí no seu coração, na sua mente, que parece que não tem mais jeito, tem jeito. Ore por ela, clame por ela, seja instrumento de Deus para abençoar a vida dessa pessoa. Ananias tinha um motivo dele para ter receio, e eu não o condeno por isso, porque você vai ver o que Ananias faz depois. Ananias tinha receio, nós temos medo, é natural, é muito natural. Mas Jesus, Ele dá uma resposta para Ananias, porque Ananias, o questionamento dele é: Senhor, eu vou lá mesmo? Nós já sabemos que esse homem veio aqui nos perseguir, tem autorização para isso. Mas Jesus dá uma resposta para Ananias e diz assim: Ananias, vai, porque esse homem vai ser instrumento. Eu vou mostrar para Saulo o que é viver a minha vida, o que é pregar o Evangelho. Querido, eu não sei em que momento da vida você está, em que momento essa pessoa que você conhece está. Eu sei que há graça salvadora para ela, que existe uma palavra de salvação para ela, que existe uma palavra de transformação para ela. E a igreja, ela tem que estar preparada, meu querido, para poder ser instrumento para fazer isso, para ir lá, ter coragem, orar, clamar. Se eu não posso ir, eu posso clamar, eu posso orar, mas eu não posso ser empecilho. Eu não posso olhar e colocar limites. Os únicos limitadores do poder de Deus somos nós mesmos. Eu gosto de dizer que nós servimos a um Deus que é cavalheiro. Deus não arromba portas. A palavra de Deus diz no livro de Apocalipse 3:20: eis que eu estou à porta e bato. Se você é aquele que abrir a porta, eu entrarei em sua casa, cearei com ele e ele comigo. Nós servimos a um Deus que está conosco, inteiramente interessado em tocar as nossas vidas, em mudar a história. Querido, nós somos a igreja de Cristo, nós acreditamos nisso, e nós precisamos ser facilitadores, instrumentos de Deus, para ver a vida das pessoas sendo transformadas, assim como foi a nossa. É impossível que eu veja o que Deus fez na minha vida e não permita que Deus faça na vida de outro. E agora, amado, uma curiosidade. Nós falamos assim, que Saulo, ele era visto como um assassino. Porém a Bíblia diz assim, no livro de Gálatas, capítulo 1, quando Saulo já está convertido e contando o seu testemunho, Paulo ele dá uma declaração muito bonita a respeito dele mesmo. Ele diz assim, que no período dele, ele se avantajava, ele era superior a nível de conhecimento a muitos da idade dele.
e ele era extremamente zeloso pela tradição dos pais. Saulo era uma pessoa extremamente religiosa. Tudo que ele fez foi de acordo com a lei daquela época, que ele pedia autorização para fazer. Ah, pastor Tom, mas o porquê isso? Porque a transformação que Deus traz, guarda isso no seu coração, você que é cristão. Porque com certeza, muitos de nós tivemos a nossa vida religiosa, ou temos a nossa vida religiosa, que precisa da transformação de Deus mesmo assim. Porque na caminhada da nossa vida muita coisa acontece. Mas guarda uma coisa de alguém que conheceu a misericórdia de Deus: a sua vida não é descartável. A sua vida não é descartável. Aquilo que as pessoas declaram que não pode mais acontecer com você, se Deus tem um propósito na sua vida, vai acontecer em nome de Jesus. Porque eu sirvo o Deus da restauração, o Deus que transforma vidas. É inadmissível que a igreja se posicione a ponto de achar que Deus não mude corações, que não mude trajetórias. É inadmissível olhar por um rei Davi, que foi chamado, ungido por Deus, capacitado, cometeu uma falha e eu achar que agora ele é descartável. Nós servimos a um Deus que transforma, que enquanto houver fôlego de vida nas suas narinas, há esperança de Deus de transformação para a sua vida. O único limitador é você. O único limitador sou eu. Se eu abrir a porta, Deus entra. Se eu não abrir, Ele não entra. Então não seja limitador do poder de Deus. Deixe Deus transformar a sua vida. Deixe Deus transformar a vida do próximo. Não coloque os seus critérios, mas coloque os critérios de Deus. O plano de Deus para a humanidade desejo de Deus é que todo homem seja salvo e chegue ao pleno conhecimento da verdade. Diz a sua palavra. Ananias, naquele momento que ele questionou Jesus, no sentimento dele, naquele momento, se ele tivesse decidido não ir, eu acredito que talvez Deus levantasse outra pessoa, mas ele iria perder a oportunidade de ter sido instrumento nas mãos de Deus. Imagina se você carregar no seu coração esse sentimento de que foi por sua causa que alguém deixou de ser usado por Deus. Mas a Bíblia diz assim, que Ananias se levanta. Após ouvir a palavra de Jesus novamente, a Bíblia diz assim que Ananias foi. Ele se levanta, ele cria coragem. Ele respira fundo e acredita na palavra de Jesus para a vida dele. Que agora, todo aquele tempo que ele orou, Deus, eu quero ser usado, Deus, eu quero ser instrumento. Agora ele tinha essa oportunidade de ser instrumento. Querido, a Bíblia diz assim, lá no livro de Atos, capítulo 22, já se passaram alguns anos após essa passagem. Paulo já é um grande pregador do Evangelho. E agora Paulo está na frente do Sinédrio, lá no lugar de julgamento. E quando ele está falando, dando o seu testemunho, a sua defesa, lá em Atos 22, Paulo diz assim: eu estava cego num lugar, eu tive tal experiência com Jesus, mas entrou um homem pela porta chamado Ananias e orou por mim, as escamas dos meus olhos caíram. Ananias passou a ser lembrado por ter sido aquele instrumento de Deus para a vida de Paulo. Amado, pelo que você quer ser lembrado? Pelo que você quer ser recordado no coração, na mente das pessoas? É maravilhoso você, se você tiver tempo ou curiosidade, leia sobre a história de Paulo, e você vai ver em alguns momentos ele falando de sua vida. E ele cita Ananias. Talvez ele se lembrasse daquele momento que ele teve ali. E há algo que acontece
Quando Ananias chega em Paulo, Ananias teve tanta convicção, tanta certeza de que Jesus tinha falado com ele, que ele tinha falado para Jesus: Senhor, esse Saulo não é aquele que estava perseguindo todo mundo? Mas quando ele chega em Saulo, que ele vai no lugar que Deus mandou, ele entra na casa, e a primeira coisa que ele fala para Saulo é: Saulo, irmão. Ele chama Saulo de irmão. Ele tinha tanta convicção de que o poder transformador de Deus tinha alcançado a vida daquele homem, que agora ele já chega chamando Saulo de irmão. Ele sai da sua casa com aquele pensamento: Saulo é perseguidor, mas ele chega lá: Saulo, meu irmão. Sabe, querido, se nós conseguíssemos entender o que Deus pode fazer na vida de uma pessoa que abre o seu coração para Jesus, que eu posso olhar além do ser humano e ver ali o meu irmão, que eu posso olhar para você, que você pode olhar para mim e falar assim: olha, tanta coisa aconteceu, mas o Deus restaurador, o Deus da transformação, ainda tem muito para fazer na vida dele ou na vida dela. Querido, Deus pode fazer tanta coisa, a sua vida não é descartável, amado, você não é desprezível. Paulo foi religioso, talvez você também foi. Se tem algo que essa pandemia nos mostrou, tantas coisas aconteceram, mas tantas pessoas que se afastaram. Querido, quando nós, liderança, sentamos e falamos sobre isso, assim, é de partir o nosso coração, porque nós sabemos do que Deus pode fazer, mas pessoas se fechando para Deus, deixando de ser aquilo que elas eram. Mas a graça transformadora de Deus resgata o pecador. E aqui eu não estou falando somente daquela pessoa que nunca encontrou Jesus, não. É daquela pessoa que na caminhada por algum motivo caiu e precisou se levantar, amado. Não é descartável. Se você está nessa condição, é tempo de se levantar, porque Deus ainda pode fazer grandes coisas nas nossas vidas. Deus ainda pode fazer grandes coisas na sua vida. Deus pode levar você a fazer coisas que você nunca imaginava. O que nós falamos no começo da pregação: você que não imaginava nem estar sentado num banco de igreja, como eu já fui assim. Deus pode fazer muito por você, porque Ele diz que você pode ser instrumento usado nas mãos do Senhor. Eu posso falar de coração muito aberto, porque eu creio na misericórdia, na graça redentora, no poder da transformação de Deus. Eu me converti em 1999, faz um tempinho, faz um tempão já. E tanta coisa aconteceu da minha adolescência até aqui, coisas que eu esperava e coisas que eu nunca esperava. Mas existe um Deus que faz algo por nós, que nós nunca esperamos. Um Deus que acredita em nós além da conta. Teve duas coisas que aconteceu na minha vida que eu não esperava. Primeira, estar dentro da igreja, na minha adolescência, não esperava. A segunda, retornar a ser um pregador da palavra. Porque chegou o momento que eu vi, chegou o momento que nós precisamos olhar, assim como Ananias aprendeu a olhar, que o critério dos outros, ou o meu critério não chega nem perto daquilo que Deus pode fazer na nossa vida. Existe um Deus que restaura, que dá recomeços, a dor, a luta, a conserto. Mas há um Deus que está acima de todas essas coisas. Um Deus que transforma a vida, que restitui, que restaura e te dá novos recomeços, para que você seja instrumento, porque a sua vida não é descartável. Você é instrumento de Deus, e o Deus que te chamou lá no princípio não se esqueceu de você. Deus tinha um propósito na vida de Paulo. Enquanto Paulo achava que ele seria extremamente religioso e agora estava ganhando status, perseguindo a igreja, o plano de Deus era outro.
Enquanto Ananias por um momento achou que Saulo só era um perseguidor, o plano de Deus era outro. O plano de Deus a seu respeito, os pensamentos de Deus a seu respeito são muito maiores do que você imagina. Você é essencial para que se cumpra o plano de Deus nessa terra. A sua vida tem valor, não é à toa, você não foi gerado, você não é fruto de acidente. Você não é acidente de percurso, Deus não errou. João 3,16 diz assim: porque Deus amou o mundo de tal maneira que enviou o seu único Filho, para que todo aquele que nele crê, não pereça, não morra, mas tenha vida eterna. Quando Deus fez isso, foi por toda a humanidade. Ele não errou em te escolher, Ele não errou em te chamar. Talvez na caminhada você cometeu falhas, mas o Senhor te chamou, Ele não errou. Você é essencial para que Deus cumpra os seus propósitos. Há algumas frases, já ouvi alguém dizer assim, que Deus não precisa de nós. É uma frase que eu tenho dificuldade em aceitar. Eu gosto de pensar que Deus não depende de nós. Depender é diferente. Deus pode usar quem Ele quiser. Mas se Deus nos chamou, se Deus nos deu os dons e talentos, se Deus nos capacitou, Ele precisa, Ele quer nos usar. Eu não posso ser um limitador daquilo que Deus quer fazer, porque Deus trabalha por nós e através de nós. O Salmo diz assim, que o guarda de Israel não dorme, Ele está o tempo todo trabalhando em nosso favor, e através de nós. E é por isso agora, que esse homem chamado Saulo, ele passa a ter esse encontro, essa experiência com Jesus. Uma experiência transformadora. Talvez fez com que Saulo, quando ele começasse a olhar para dentro de si, isso gerou talvez medo no seu coração. Porque imagina alguém que saiu com um monte de gente para perseguir, e agora está dentro da casa de um daqueles que ele iria perseguir. Esse Judas que a Bíblia fala em Atos, não é o Judas Iscariotes. O Judas Iscariotes já morreu nesse texto. Agora, ele está na casa desse homem, cego. Saulo está cego, esperando que aquela voz que falou com ele de Jesus continue ministrando, e ele está sem comer e sem beber, o texto fala. E ele está ali. Eu imagino, eu gosto de pensar assim, que aí enquanto ele está ali, talvez de joelho num quarto, numa casa que ele não conhecia, de um povo que ele não sabia quem era, de repente chega alguém, coloca a mão no ombro dele e chama ele de irmão. Lembra que Jesus tinha falado para Ananias assim: Ananias, eu já falei com Saulo, ele sabe que você vai lá. Amado, Deus já falou com você, e você sabe do que Deus pode fazer na sua vida. Você sabe. Não é para ser palavra emotiva não, mas se Deus falou com você, você sabe. E aí, talvez nem fosse para a gente ficar tomando esse rumo, querido, mas eu vou falar de novo. Você sabe que Deus já falou com você, que você é importante para o reino de Deus. Não importa quem você seja, o que já aconteceu, você pode ser instrumento de Deus. Há tempo ainda para que tudo isso aconteça. Há tempo, hoje. Porque eu não sei do dia de amanhã. Na segunda-feira à noite, nós começamos com uma turma falando a respeito de ministração, de pregação. É um grupo pequeno que nós falamos sobre pregação, dando algumas dicas. E esses dias conversando com eles, eu disse assim que eu me converti em 99 e nós estamos em 2021, já faz alguns anos, quase 22 anos já. Batizei no dia 3 de outubro de 99. E todo esse tempo de caminhada, de tantas coisas que já aconteceram, de tantas coisas que já passaram na minha vida, tantas coisas que Deus me fez viver e aprender, com quedas e momentos de levantar. Se tem uma coisa que essa turma, eu disse para eles podem contar comigo, é que eu estou à disposição, se eu puder passar
meus 21 anos de experiência, consegui passar para eles em meia hora, eu vou fazer isso. Sabe por quê? Porque eu vou fazer isso? Primeiro, porque eu sei para que Deus me restaurou. Segundo, porque eu não sei o dia de amanhã. Querido, você não sabe o dia de amanhã. Se Ananias não aceitasse ir até Saulo, talvez Deus levantasse outra pessoa, mas ele ia perder a oportunidade. Você não sabe o que vai acontecer amanhã. Você não sabe. Deixe Deus usar a sua vida hoje. Libere perdão hoje. Ame hoje. Porque amanhã, o que pode acontecer amanhã, depois, daqui a pouco? Eu disse uma vez acho que foi no curso de teologia, que eu nem gosto de ficar falando muitas coisas desse tipo de você não sabe o que vai acontecer amanhã, porque parece que vai acontecer alguma coisa. Não vai acontecer não. Mas nós não sabemos. O Senhor chamou a Ananias. Ananias, vai lá. Ananias entendeu, levantou e foi. Chegou lá e falou assim: não quero nem saber, Saulo, você é meu irmão, e Deus me mandou aqui para te falar que você vai ser cheio do Espírito Santo e você vai ser curado dessa cegueira. Pronto, falei. E Deus cumpriu o seu propósito. As escamas dos olhos de Saulo caíram. O versículo 17 em diante mostra Deus cumprindo o seu propósito. Ananias vai lá, coloca a mão sobre o ombro, ou começa a conversar com Saulo, impôs a mão sobre ele e diz: Saulo, irmão, o Senhor me enviou, o próprio Jesus que te apareceu no caminho por onde vinhas, para que recuperes a vista e fique cheio do Espírito Santo. A Bíblia diz assim que imediatamente caíram dos olhos como umas escamas e ele tornou a ver. E a seguir ele levantou-se e foi batizado. O propósito de Deus se cumpriu. A palavra de Deus liberada se cumpriu. A partir do momento que Ananias entendeu que era Deus falando com ele, que ele precisava ir. Nós precisamos entender que Deus fala conosco, Deus trabalha em nosso favor, mas Deus trabalha também através de nós. Nós não podemos ser limitadores, nós precisamos ser instrumentos de Deus para que o Evangelho se expanda. E aí ele vai, e só por curiosidade, querido, Paulo, a partir daqui, ele passa por um tratamento. Em Gálatas, se não me falha a memória, ele conta o tempo que ele ficou 3 anos em outro lugar, aprendendo. Ele não foi diretamente pregar o Evangelho, ele foi ser tratado. Um tempo de tratamento. Só que, quando passou esse tempo, Paulo se torna um grande missionário. E para quem não sabe, Paulo escreveu mais da metade do Novo Testamento. Veja só, aquele homem que era um perseguidor, agora o que ele fez há 2000 anos atrás, ainda nos alcança pela graça de Deus. Não existe limites para o que Deus pode fazer na sua vida, ou na vida dessa pessoa que você está pensando. Não existe limite. Deus transforma as vidas, Deus salva, Deus restaura, Deus cura, Deus liberta e Deus usa. O Espírito Santo poderia levar o autor de Atos, que foi Lucas, a escrever qualquer outra coisa, mas ele escreveu que Paulo seria instrumento. Era uma salvação para ser usado. E aquela história que começou com um homem perseguidor, termina com um homem restaurado. O homem que saiu a caminho de Damasco para perseguir discípulo, chegou em Damasco como discípulo. O homem que saiu para acabar com a pregação do Evangelho, chegou no final da sua trajetória, naquele caminho, como um dos maiores pregadores do Evangelho. Tudo porque, no meio dessa caminhada, um homem chamado Ananias se deixou ser usado por Deus e foi instrumento e não limitador. Foi libertador e não limitador.
No momento que ele teve medo, ele parou e ouviu Jesus novamente, falou: então eu vou. O que o Senhor falou, o Senhor vai fazer. Não é a minha vontade, não é o que eu acho, não é o meu critério, mas é a vontade de Deus, é o pensamento de Deus, é a vontade de Deus, é o critério de Deus, é o que Deus determina sobre a sua vida, sobre a vida das pessoas. É isso que vai acontecer. E Deus vai estabelecer o propósito dele na sua vida, em nome de Jesus. Coloque-se de pé, amado. Você pode apagar aqui para mim, filho, fazendo favor, as luzes? Feche seus olhos, se você assim quiser. Sabe, querido, é real que talvez de fato você não esperasse estar aqui hoje. Talvez você passou a semana inteira planejando estar em outro lugar. Ou talvez você planejou a semana inteira e você está aqui. Mas você que chegou aqui, receba essa palavra de Deus no seu coração. Deixe Deus usar a sua vida. Deus te transformou. Deixe Deus trabalhar. Mas talvez você é aquela pessoa que por algum momento se achou que nunca mais viveria ou poderia viver algo de Deus na sua vida. Saiba que Deus também te chamou. Você não é acidente de percurso. Existe um propósito de Deus para a sua vida. Com certeza você já ouviu Deus ministrar no seu coração. Não ignore. Talvez assim como Saulo, nós planejávamos tantas coisas, mas o Senhor nos pegou. Talvez como Ananias, nós também planejávamos tantas coisas, mas o Senhor falou conosco. O mais importante na história, nesse trecho da história entre Saulo e Ananias, é que no final de tudo, Deus cumpriu o propósito na vida de Ananias e na vida de Saulo. Porque a palavra de Deus liberada sobre a nossa vida, ela se cumpre. Deus trabalha em nós e através de nós. Feche seus olhos, coloque a mão sobre o seu coração. A Bíblia diz assim, que Ananias era um homem um homem de Deus, que tinha bom testemunho. Você pode ver ali na vida de Ananias e de Saulo tantas coisas e se identificar com alguma, mas no final Deus é o Deus que transforma e que quer te usar. Querido, Deus quer te usar. Deus quer transformar a sua vida. Você que está na sua casa, sabe, Deus quer transformar a sua vida. Deus quer restaurar a sua história. Deus quer moldar o seu coração. O Senhor não se esqueceu de você. O propósito de Deus vai se cumprir na sua vida, em nome de Jesus. Pai, em nome de Jesus, Papai querido, nós nos colocamos diante do Senhor. Clamamos a Deus a tua bênção, o teu toque. E nós estamos aqui diante do Senhor, ó Pai, de coração aberto. Pessoas de tantos lugares, ó Pai. Senhor, em nome de Jesus, com tantas bagagens, ó Pai. Pessoas que se identificam com Saulo, pessoas que se identificam com Ananias. Mas Pai, nós queremos declarar que a palavra de Deus vai cumprir o propósito, que a sua palavra vai cumprir o propósito do Senhor nessas vidas. Pai, que o amor do Senhor seja sobre esses corações. Que o amor restaurador do Senhor, que o amor com o qual o Senhor nos amou, de fato possa encher a nossa vida. Que nós possamos, Pai, em nome de Jesus, ter as nossas vidas tocadas, restauradas, libertas, curadas em nome de Jesus. Que os olhos possam se abrir,
Que as pessoas possam enxergar, que seu filho, sua filha, possa enxergar o quão valoroso ele e ela é nas mãos do Senhor, e que o propósito do Senhor está de pé, que a tua palavra vai se cumprir na vida deles, que o Senhor vai salvar filhos, que o Senhor vai salvar filhas, que o Senhor vai restaurar. Em nome de Jesus, Pai, nós tomamos posse da tua palavra, a tua igreja toma posse e declara que só o Senhor é Deus, que o Senhor trabalha em nós e através de nós, em nome de Jesus. Amém. Você pode aplaudir ao Senhor. A Deus seja a honra, a Deus seja a glória, a Deus seja o louvor e toda a adoração pelos séculos dos séculos. Amém. Amém. Você pode se assentar. O homem que foi para Damasco prender discípulos, chegou a Damasco como discípulo, por causa do Deus que trabalha e da graça transformadora de Deus na nossa vida, na vida dele. Amém. Amados, nós estamos encerrando, mas lembrar, no dia 9, a pastora Débora nos pediu para já estar avisando. Dia 9 nós teremos o culto rosa aqui na igreja. Será num sábado. Tem a projeção aí do culto rosa? Estará conosco a pastora Alessandra. Será um tempo muito precioso na presença de Deus. Teremos um tempo aí de bastante programação. Amado, deixe Deus ministrar na sua vida. Não fica na sua casa não. Vem, irmãs, venham adorar ao Senhor. É um culto maravilhoso em prol de uma causa, e que o Senhor de fato vai ministrar ao seu coração. Então todo ano é realizado aqui na igreja o culto rosa, no mês de outubro, no dia 9, e vai ser bênção de Deus em nome de Jesus. Na terça-feira nós teremos a nossa terça plena. Um homem de Deus estará aqui, uma pessoa de Deus estará aqui, trazendo uma palavra aos nossos corações, as nossas células aí no meio da semana. Querido, se você não está em célula ainda, procure. Olha, eu quero participar de uma célula. Se você sabe de alguém que não está em célula, convide a pessoa. E nós vamos viver o Evangelho de Deus nessa terra, em nome de Jesus. Amém? No domingo de manhã, amado, às 9h30, nós temos ensinamento da palavra de Deus. A escola bíblica dominical, que nós sempre tivemos. E aí depois, no pós-pandemia, aí, nesse tempo agora que está voltando, acabou parando, algumas pessoas pararam. Amado, esteja conosco, nós estamos estudando a palavra de Deus. Tem uma classe para criança, as crianças vão ser ministradas também, pré-adolescente. Tem sala para todos, para que você seja ministrado na palavra de Deus e se aprofunde, para que você adquira conhecimento daquilo que Deus pode fazer na sua vida, através do poder da sua palavra. Amém? No domingo às 9h30. Você pode se colocar de pé, nós estamos já encerrando. E que o Senhor possa, amado, que você possa guardar a palavra no seu coração. Em nome de Jesus. É a palavra de Deus sobre a sua vida. Amém? Feche seus olhos, erga sua mão direita. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor faça resplandecer o rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. E que o Senhor sobre ti levante seu rosto e te dê paz. Meu amado, tenha uma semana abençoada em nome de Jesus.